Bom dia a todos. Iniciando o segundo dia dos eventos, segunda SEANS e o quinto SPPGT, teremos agora a palestra sobre o papel do engenheiro ambiental e sanitarista na construção de uma sociedade sustentável com o professor doutor Joel Dias da Silva. Professor doutor Joel Dias da Silva é engenheiro sanitarista pela Universidade Federal do Mato Grosso, com mestrado e doutorado em engenharia ambiental, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou seu pós-doutorado em engenharia ambiental junto à FURB, Universidade Regional de Blumenau, pelo programa MEC-CAPES, PNPD. Atualmente é professor titular lotado no Departamento de Engenharia de Produção e Design e também do mestrado e doutorado em engenharia ambiental do programa de pós-graduação da FURB. É instrutor no nível HV01 do curso superior de tecnologia em gestão ambiental, dos cursos técnicos em controle ambiental, edificações e segurança do trabalho no Senai de Blumenau, Santa Catarina. Parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto de Competências Empresariais, representando a Fiat Automóveis em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia. Eu até prefiro esse porque eu gosto de me deslocar muito em sala de aula e ficar preso aqui à tribuna talvez não consiga reproduzir tão bem aquilo que eu gostaria, aquilo que eu planejei para junto aqui com vocês nessa manhã. Quero dar meu bom dia a todos, obrigado por me receberem, muito obrigado por todos da comissão organizadora, por um evento dessa magnitude, que reúne a comunidade estudantil, aqueles que estão na linha de pesquisa, docência, e que, assim como eu, todos aqui, buscamos a construção de uma sociedade sustentável, não medindo os nossos esforços para consegui-la, e tentando, ao mesmo tempo, harmonizar as nossas ações com aquilo que se espera de um profissional que age com ética, que procura desenvolver as suas ações da forma correta e principalmente equilibrada. Então, o tema da minha palestra é o papel do engenheiro ambiental e também do engenheiro sanitarista na construção de uma sociedade sustentável. Por que é que englobamos ali esses dois campos da engenharia? Tanto a parte ambiental como quanto sanitária. Exatamente pelo diálogo que buscamos entre essas duas engenharias. Hoje tentamos criar uma conversa amigável entre elas, pois há um caminho para todos. E quando eu digo que procuramos criar esse diálogo, é porque, de acordo com o MEC, existem linhas diferenciadas do que é engenharia sanitária, do que é engenharia ambiental, e, por vezes, alguns não costumam ver a ligação entre as duas engenharias. Ou, pelo menos, se veem, acham que uma disputa o lugar com a outra. Então, eu começo essa minha abordagem com essa foto. Acho que fica melhor, eu olho para cá, olho para lá, fico um pouco perdido. Mas vou dar minha atenção a este lado aqui. Por favor, me perdoem aqueles que estão do outro lado. Mas conseguem visualizar. Essa foto da revista Time, ela chama a atenção para um problema muito grande que temos enfrentado nos últimos dias. O colapso dos recursos naturais e a maneira como o planeta está ameaçado. Por muito tempo, países desenvolvidos eram aqueles que utilizavam plástico, polímeros, uma linguagem mais técnica, em todos os seus produtos. Então, isso, aos poucos, foi criando uma sociedade acostumada com o consumir, 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 e descartar cada vez mais um volume crescente de plástico, crescente de resíduos, quer na forma de embalagens ou não,
mas que criaram um cenário de devastação, criaram um cenário de perigo, de ameaça. Então, de acordo com os pesquisadores, nós vivemos num momento especial da história da humanidade. Temos o progresso, temos o avanço, porém, com ele trouxemos também um problema muito maior. Nunca a humanidade esteve tão ameaçada como quanto nos dias de hoje. E a foto na revista prova exatamente isso. Para quem acompanha a revista Time, que aqui no Brasil tem uma variável, a revista Isto É, de tempos em tempos, principalmente entre dezembro e janeiro, se escolhe um personagem principal, alguém que se destacou durante o ano, e o coloca na capa da revista como personagem do ano. E naquele ano, de 99 para 2000, o personagem foi o próprio planeta Terra. A ideia é que hoje, com esse avanço do processo de industrialização, de desenvolvimento, nós temos uma substituição de áreas naturais por áreas urbanas, agriculturáveis, que hoje estão todas entrecortadas, como vemos aqui nessa ilustração, por dutos, por rodovias, linhas de transmissão, prédio. Nós modificamos e muito o cenário. E essa modificação do cenário trouxe alguns impactos. E esses impactos, eles não têm sido tão fáceis de internalizar. Numa linguagem, seria mais palatável que eu conseguisse digerir essa informação. O meio tem condições de retornar àquele estado natural, anterior à intervenção da mão humana, porém, com a velocidade como descartamos, como o impactamos, talvez aquele período em que ele se acostumaria, que ele modificaria, que ele retornaria ao estado inicial, que fossem dias, semanas ou meses, hoje já está numa escala diferente, de anos, de décadas, de séculos. E em alguns momentos não temos mais o retorno das condições ideais ou daquelas que nós tínhamos anteriormente. Hoje, o que temos visto é um comprometimento das funções ecológico-ambientais por conta da ação humana, por conta da nossa intervenção. Daí o resultado ele pode ser visualizado em fotos como essas que escolhi para vocês. Todas elas estão envolvendo aqui o descarte inadequado de resíduos, daquilo que em algum momento não tem mais valor para o seu detentor, já cumpriu a sua função, ou de alguma forma não nos serve mais. E então descartamos, passamos para frente. E esse descartar de forma incorreta traz consigo esses problemas aqui. A poluição de caráter estético visual, algumas delas até mais delicadas, quando em momentos de chuva, prejudicando drenagem superficial das águas de chuva, prejudicando até mesmo a qualidade dos rios, mananciais de águas superficiais e subterrâneas. E uma coisa que muitas vezes nos choca é o fator social. Quando nós falamos em desenvolvimento, até vou abordar isso mais à frente, hoje os pesquisadores gostam da expressão sustentabilidade, porque eu incluo ali o fator social. Eu tenho a variável econômica, eu tenho aquela abordagem mais técnica, histórico-social de todo o processo, mas o que nos incomoda muito quando vemos são pessoas desassistidas fazendo uso ou buscando a sua sobrevivência na massa de resíduos ou de uma forma
insalubre, imprópria para a sua sobrevivência. Temos ainda, nas comunidades, isso talvez, essas duas figuras que mostrei, essas outras fotos, talvez elas estejam um pouquinho longe de cada um de nós, não estejam tão próximas dos nossos olhos. Mas temos outras muito mais próximas de nós que também causam um impacto tão grande quanto. Nas comunidades hoje, em situação de risco, em situação de fragilidade, temos o esgotamento a céu aberto, passando por muitas delas, em que crianças não veem outra alternativa sequer conviver com esse cenário insalubre, acabam brincando próximos do esgotamento sanitário, próximos de uma área de descarte inadequada de resíduos, contaminando, contraindo doenças, sejam aquelas de veiculação hídrica ou outras propiciadas pela falta de saneamento básico ou de saneamento inadequado para a região. Sem mencionar no descarte contínuo de efluentes e do próprio esgotamento sanitário. Aqui em Santa Catarina, nós enfrentamos um cenário de saneamento básico muito abaixo do que se espera. Nós temos lá uma política nacional de saneamento básico, já da década de 90 para 2000, que prevê uma mudança de comportamento da municipalidade em 4 linhas específicas: drenagem pluvial, esgotamento sanitário, qualidade da água e resíduos sólidos. Mas em todos esses campos não tem havido uma conversa, não tem havido um diálogo. E por conta disso, as soluções têm sido estanques, têm sido fragmentadas. Eu encontro uma solução para a água, essa solução não conversa com a solução de esgotamento sanitário, que tampouco conversa com a de drenagem urbana e muito menos com a questão de resíduos sólidos. E ainda temos o impacto ocasionado pela indústria ou atividades que movimentaram as nossas cidades ou que trouxeram um aquecimento para a economia local. Eu escolhi essa foto porque ela é muito próxima da realidade de Criciúma, está ligada com a atividade das empresas carboníferas, com a atividade, a extração do carvão e todas as consequências dessa extração ao longo do tempo. O comprometimento de fauna e flora em locais muito próximos e até mesmo distantes de onde ocorreram essas atividades. Impactos esses, como vocês podem ver aqui na foto, do tipo irreversíveis. A pegada do homem, aquele footprint, aquela marca dele, ficou para a eternidade, porque esses impactos têm sido descritos hoje, na nossa escala, espaço, tempo, como irreversíveis. Temos o comprometimento das águas superficiais, da qualidade do solo e o impacto disso na nossa saúde. Porque, na maioria das vezes, o sistema de captação, tratamento de água não tem sido capaz de remover todos esses constituintes, remover alguns patógenos, necessitando, portanto, de um tratamento do tipo avançado. Mas nem toda municipalidade conta com um sistema de tratamento avançado para a qualidade da água. Então, isso nos preocupa também. Mas o que tem causado uma preocupação entre os pesquisadores é a globalização. Quando nós falamos em globalização, nós pensamos em marcas, nós pensamos em brands, nós pensamos em labels, em etiquetas, aquilo que nos chama a atenção. Qual é a primeira marca que te vem à mente quando você pensa em calçado, quando você pensa em roupa, quando você pensa em eletrodoméstico? Talvez tenhamos uma marca preferida, aquilo já brilha na nossa mente. Ao mesmo tempo que temos a popularização
disso tudo, temos também a globalização dos nossos problemas. Se antes uma nação ia por água abaixo e ficava restrita àquele local, hoje aqui no Brasil, se tivermos um mercado específico fechado na Argentina, nós sentiremos aqui. Se houver uma especulação imobiliária, uma bolha imobiliária como houve nos Estados Unidos, nós sentiremos no Brasil. Se houver algum problema na China quanto ao recebimento disso ou daquilo, nós também sentiremos aqui. Da mesma forma que sentimos o impacto na economia, sentimos o impacto no ambiente também. Temos o aquecimento global, temos a mudança climática, temos a deterioração da camada de ozônio, a perda da biodiversidade, como também o avanço da desertificação. Todos esses são apenas os problemas para contextualizar aqui a necessidade de um profissional que tenha essa sensibilidade no olhar. O problema existe. Agora precisamos buscar as soluções. Então, como é que eu busco a solução? Onde é que ela aparece? A ideia proposta é que todos nós busquemos conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. Que consigamos, em algum momento, diminuir aquele abismo que hoje existe entre o homem e o meio ambiente. Se nós voltarmos lá nos primeiros escritos das primeiras civilizações, nós nos depararemos com a figura do homem olhando o meio de uma forma mais contemplativa, até mesmo com um certo receio, porque ele via ali uma divindade, ele via no meio, talvez uma resposta para aquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Então, se via uma chuva extrema, neve, trovoadas, geada, alguma coisa de errado ele havia feito. Então, para aplacar essa divindade, ele procurava causar menos impacto. Ele influenciava menos o meio. Mas aí, com o avanço do conhecimento, do desenvolvimento, ele se apercebeu de que as coisas não eram da forma como o homem primitivo pensava. E ele passou a buscar no meio aquilo que era necessário para desenvolver os seus bens de consumo, os seus próprios desejos, e criou-se esse desequilíbrio, como vemos aqui na foto. Então, quando eu falo em desenvolvimento, em sustentabilidade, eu preciso entender que isso é algo muito maior. Passa não apenas pelo processo de industrialização, como também pela satisfação do próprio homem, pelo desenvolvimento daquilo que ele deseja. E é importante que nós tenhamos um conceito equilibrado, porque o homem aprendeu que diante das suas intervenções, diante do seu tocar o ambiente, tem uma resposta diferenciada. E essa resposta muitas vezes não vem acompanhada de um resultado que nós gostaríamos de ver, ler e ouvir. Então é preciso, hoje, entender que muitos dos recursos naturais, das fontes naturais que temos de matéria-prima são do tipo esgotáveis e não mais inesgotáveis. Então precisamos exercer um novo olhar, uma modificação desse processo. Uma antiga definição de desenvolvimento sustentável, que apareceu lá na década de 70 para 80 e foi ganhando forma, ela dizia que era aquele desenvolvimento ou aqueles profissionais que buscavam um desenvolvimento que satisfizesse a necessidade daquela geração sem que comprometesse aquela que viria. Mas ficava por aí, o discurso era muito superficial, muito raso, e com o tempo houve um avanço. E esse avanço estava ligado com a capacidade do meio responder aos nossos esforços. Então visualizamos que agora
era preciso não ultrapassar a capacidade de recuperação do meio, nem tampouco de desaperceber o quanto ele poderia assimilar desses resíduos, desses efluentes, dessas emissões, dessas perturbações que causamos. Então, na visão mais recente, faz-se um questionamento. Existem desenvolvimentos que são, de fato, sustentáveis, que são verdes? Essa é uma discussão que fazemos, inclusive, quando pensamos no biodiesel, quando pensamos nos combustíveis alternativos, em energia alternativa. Para eu criar toda uma síntese verde, todo um produto verde, talvez eu me valha de produtos não renováveis, de fontes não renováveis, para produzir algo renovável. Então nós ficamos naquele dilema. Quão verde é esse processo? Quão ambientalmente saudável, de acordo com a Agenda 21, é essa tecnologia, essa indústria? E para nós, será que nós buscamos algo realmente verde, totalmente verde? É possível? Então, nessa ideia de desenvolvimento sustentável, a premissa é identificar uma atividade que faça uma leitura diferenciada, não apenas do produto, do bem de consumo que ela nos disponibiliza, mas ter um retorno, como talvez vocês saibam, da análise de ciclo de vida de um produto. Então, de forma bem breve, superficial, não querendo me alongar, essa análise do ciclo de vida, ela avaliará, então, do berço ao túmulo, um determinado produto. Berço nós vamos entender como origem e túmulo vamos entender aqui como descarte, o final desse material. Então, se eu tenho hoje a possibilidade de modificar processos, identificar tecnologias mais amigáveis, modificar a minha matéria-prima, eu estou pensando muito mais no meio ambiente. Eu estou pensando de forma muito mais sustentável. Aquilo que pode ser um resíduo para mim, pode ser matéria-prima para uma outra atividade industrial. Mas eu preciso exercitar esse meu olhar e buscar essa tecnologia, buscar esse diferencial. Então, quando eu busco esse diferencial, eu fujo daquela ideia do ambientalismo, eu fujo da ideia do ecochato, daquela pessoa que está ali apenas para patrulhar o meio. Mas adicionamos ações ambientalmente saudáveis em todo o processo, levando em conta a interação entre os diferentes sistemas, os sistemas físico, biológico e humanos em todas as suas interações. Daí eu tenho o seguinte cenário, que hoje essa ideia de desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade em si, que são conceitos diferentes, buscam na atualidade não apenas satisfazer os desejos da população atual, da geração atual e garantir que haja satisfação daquela que há por vir. Mas eu agrego também atitudes, situações, características de recuperação, melhoramento, conservação e preservação. Então, hoje é muito mais amplo. Hoje a situação modificou-se. E por ter sido modificada, é que nós precisamos de profissionais que hajam em todas essas frentes. Que hajam na recuperação de áreas degradadas, no melhoramento da qualidade ambiental, na conservação dos recursos naturais e, principalmente, na preservação do meio. Onde encontramos esse profissional? Quais são as suas características? O que se espera que ele tenha? Então, depois de muito caminhar, nós encontramos esse profissional. Temos a figura de um engenheiro,
este com formação mais específica na área ambiental, na área do conhecimento ambiental, do segmento ambiental e também sanitária e ambiental. Então, ele será responsável por elaborar diagnósticos, coordenar projetos, vai fiscalizar, vai fazer a manutenção, ampliação de todos aqueles projetos, programas, empreendimentos que busquem melhorar a qualidade de vida da população, assim também como todos aqueles ligados ao saneamento básico de uma cidade. Então, esse é o profissional, essa é a linha. Mas esse profissional não está sozinho hoje. Nós temos o diálogo dele com ciências ambientais, com as engenharias como um todo, com áreas da administração. Então, temos uma atitude, um profissional mais plural, que é o que se busca. Hoje, em projetos ambientais, nós temos uma equipe multidisciplinar. Eu não tenho apenas a figura do engenheiro, mas eu tenho a figura do engenheiro dialogando com outros profissionais. Daí nós buscamos orientações mais específicas de atribuições. Então, onde é que nós encontramos as nossas atribuições? Temos um conselho de classe, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, que luta por defender a classe e nos atribui funções específicas que podemos anotá-las em nosso registro. Esse conselho de classe, nas seções estaduais, temos as inspetorias distribuídas em várias cidades aqui em Santa Catarina, e temos o órgão federal, máximo que movimenta, que organiza todo o nosso trabalho. Então, esse profissional ele é reconhecido desde o ano de 73, quando modalidades diferenciadas da engenharia nos foram deixadas saber, nos tornaram conhecer. Em julho de 86, temos a discriminação das atividades, a descrição das atividades do engenheiro sanitarista, chegando ao ano 2000, com uma ampliação desse segmento, com um outro olhar, com uma outra abordagem, agora com processos mais sustentáveis. Enquanto o sanitarista se preocupava muito mais com tecnologia, com aplicação do conhecimento, agora nós temos um profissional voltado para a gestão, exercitando um olhar para políticas públicas, para programas específicos e não apenas empreendimentos. Então surge no cenário o engenheiro ambiental, que tem as suas atividades preconizadas na Resolução 447 de 2000 do CONFEA. Já a Resolução 1010, de 22 de agosto de 2005, também regulamenta todas as atribuições, faz uma releitura desse material e, principalmente, mostra o cenário de atuação desses diferentes profissionais. Então, se nós buscamos algo mais sustentável para a sociedade e temos a figura desse profissional, é ele quem vamos utilizar utilizar nos nossos projetos. E a necessidade hoje desse profissional é muito ampla. Se eu pensar em sistema básico de abastecimento, aliás, saneamento básico, sistema de abastecimento de água potável, entre outros, eu tenho a necessidade desse profissional. Esse profissional ainda atua em áreas correlatas com a saúde, porque hoje tem se falado que a cada R$1 que eu invisto em questões de saneamento básico, eu deixo de gastar R$4 com saúde pública. R$1 para saneamento, 4
para a saúde pública. Então, eu consigo aliar esse profissional com áreas da saúde também. Nós podemos ter essa leitura, podemos exercitar esse nosso olhar também. O mercado se mostra promissor, ele se mostra aquecido, temos a necessidade desse corpo técnico nas diferentes prefeituras, secretarias estaduais e federais de meio ambiente, ou outras que tenham esse diálogo mais próximo com a sustentabilidade, além de órgãos de planejamento e, principalmente, controle ambiental. E temos ainda a figura das empresas preocupadas com a sustentabilidade dos seus processos. Eu preciso de alguém com a formação para a proteção ambiental, para a conservação, para a preservação, para o melhoramento desse cenário. Então, quem é que vai atuar nisso, nessa linha? É o profissional formado aqui, como vocês têm a oportunidade de cursar aqui na Unesc. É esse profissional que eu vou buscar para uma atividade industrial. É esse profissional que vai ajudar o empreendedor ou o núcleo de meio ambiente da empresa a buscar ações mais sustentáveis, mais amigáveis com o meio ambiente. Hoje, como vocês bem sabem, nós temos padrão de lançamento de efluentes, temos padrão para emissões atmosféricas, temos uma política nacional de resíduos sólidos que aumentou a responsabilidade da atividade industrial. A política trouxe consigo, a 12.305 de 2010, ela trouxe consigo a necessidade de efetuar a logística reversa. Daquele que produz, daquele que disponibiliza um produto, e se o seu produto for tão, como eu poderia dizer, ímpar no mercado, que ele fosse responsável pelo recebimento desse material. Exemplo disso, comitês já bem específicos que temos, são de pneus inservíveis, né, que é uma necessidade nossa do dia a dia para transporte, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, embalagens de óleos lubrificantes usadas, né, as oleoluc em postos de gasolina, e também as embalagens de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né, como muitos dizem, mas é preferível falar em insumos agrícolas, porque aí não causamos um impacto tão negativo naquele que nos ouve. Mas existem linhas específicas para controle de todos esses produtos e para o recebimento deles. Quem é que atua organizando esse meio de campo, organizando esse retorno, criando a necessidade de adequações? É exatamente esse profissional da engenharia, com a fala em engenharia sanitária, com a fala em engenharia ambiental, ou com as duas atribuições. É esse o profissional que tem um olhar diferenciado e que é requerido nessa atividade para as adequações. Como bem sabemos, o órgão ambiental nas diferentes esferas, seja federal, estadual, municipal, exige uma conformidade ambiental da atividade industrial. E essa conformidade ambiental necessita de um técnico responsável. Esse técnico responsável são vocês, os profissionais que aqui estão ouvindo, que estão sendo formados aqui nessa universidade, como em outras também. É esse o profissional que vai ser requerido lá na atividade industrial para fazer as adequações. Minimização de resíduos sólidos, otimização da matéria-prima, minimização do consumo de água, minimização do consumo de energia, minimização de ruídos, minimização de emissões atmosféricas, de lançamento de efluentes inadequados, fora do padrão. É esse o profissional que nós formamos aqui. É ele que estará ligado, talvez, com empresas de consultoria, com organizações não governamentais, entre outras, buscando sempre essa sustentabilidade do processo.
Se antes nós pensávamos apenas em soluções fim de tubo, do tipo, produziu um efluente, agora eu tenho que tratar em uma estação, agora esse novo profissional ele volta para o processo. Para eu diminuir o volume de efluentes, o que eu posso modificar no meu processo? Se em algumas atividades, 80% da água que eu consumo, ela sai na forma de efluentes. Posso torná-lo mais brando para o meio ambiente? Posso fazer o reuso desse efluente tratado? Eu posso disponibilizá-lo para disposição no solo, com o uso de wetlands? Eu posso aproveitar o lodo, subproduto do tratamento de efluentes em uma estação de tratamento de esgoto, de água e de efluentes industriais? Esse resíduo sólido industrial da minha atividade, ele pode ser utilizado em outra atividade? O resíduo sólido urbano doméstico que temos, ele pode ser valorizado? Ele pode ser aproveitado energeticamente? Esse olhar nós aprendemos aqui, na engenharia sanitária, na engenharia ambiental. Somos nós que exercitamos esse olhar. Se eu pensar apenas no universo de resíduos sólidos, de acordo com uma pesquisa recente da ABRELP, o Panorama Nacional de Resíduos, nós temos que, de 100% dos resíduos produzidos em uma cidade, 51,4% é matéria orgânica. Eu poderia separar, aproveitar e valorizar. Hoje temos linhas específicas para valorização da matéria orgânica, que não ficam restritas apenas ao processo de compostagem e geração de um composto, tido como fertilizante natural. Eu posso fazer uso também de tecnologias de digestão anaeróbia para a produção de biogás. Biogás, como talvez vocês saibam, em sua composição tem de 50% a 70% de gás metano, um gás de efeito estufa, porém que, se purificado, ele pode ser convertido em energia. Então, aquilo que é resíduo para mim pode servir como energia no processo. Eu posso torná-lo verde. Esse descarte usual de resíduos pode ser um processo verde também, se eu modificar o meu olhar. Aí eu tiro 51,4% de resíduos, que não vai para o aterro sanitário, que, por concepção, deveria receber apenas a fração de rejeito, mas recebe os nossos resíduos in natura, do jeito como produzimos em casa. Eu tiro lá 51%. Aí eu tenho 35% de matéria reciclável, de frações recicláveis. Se eu adotar soluções ambientais corretas, fomentando a coleta seletiva, valorizando essa segregação que fazemos em casa e aproveitando esse material, são mais 35% em volume que eu retiro da massa de resíduos, sobrando de 14% a 16% que vai efetivamente para um aterro sanitário. Mas essa não tem sido a realidade no Brasil. Nós não conseguimos separar sequer 4 frações de resíduos nas nossas casas, nas nossas universidades. Eu não consigo separar papel do metal, do plástico, do vidro. Se sairmos pelo campus aqui, constataremos isso. Basta buscar nas nossas lixeiras, nos nossos contentores. Vamos ver essa dificuldade de entender esse processo. Mas aí vamos para países como Japão, que separam 30 diferentes resíduos. Qual a diferença entre o oriental e o ocidental brasileiro na separação de resíduos? Consciência? Sensibilidade? Cidadania? Nós temos que buscar essa resposta dentro de nós. Então, esses desafios são muito maiores e eu preciso de um profissional que diminua o dano ambiental, que busque a sustentabilidade e promova todo esse processo mais amigável. Por conta disso, para eu finalizar essa minha
fala aqui com vocês e darmos início a uma outra etapa do evento, eu separei um vídeo de uma campanha que aconteceu no ano de 2013. Na realidade, era um movimento de limpeza mundial, o Let's Do It Movement. Então, esse movimento, ele buscava sensibilizar diferentes atores sociais para mudanças importantes. E muitas vezes mudanças tão sensíveis, tão pequenas nas nossas vidas, que nós nem nos apercebemos das consequências que virão. Então, esse é o momento que eu passo para vocês o vídeo. O nosso amigo ali em cima já está preparando. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a ele, que tem um lado poético, bem bonitinho. O nome dele é The River, o Rio. Tá? Put me in your suitcase, let me help you pack, 'cause you're never coming back. No, you're never coming back. Wrap me in your marrow, stuff me in your bones, sing a magic note, that song to bring you home. Cook me in your breakfast and put me on your plate, 'cause you know I taste great. Yeah, you know I taste great. Well, I won't stop all of my pretending that you'll come home. You'll be coming home someday soon. A song to bring you home. De acordo com a parte final do vídeo, aquilo que nós fazemos de alguma forma vai voltar para as nossas casas. Os efeitos das nossas ações. Podemos fazer várias leituras deste vídeo, né? Então essa leitura eu deixo para vocês imaginarem como seria esse cenário, como é que eu combateria esse cenário. Porque no final das contas, nós nos deparamos com uma linguagem mais atual aqui, aquela coisa da hashtag quem nunca. Quem nunca descartou o resíduo de forma inadequada? Quem nunca? Quem de nós? Mas agora é o momento de mudar. É o momento de modificar as nossas ações. Então, por causa disso, eu deixo esse vídeo com vocês, deixo essa fala, não apenas da hashtag quem nunca, mas de uma hashtag que modifique esse cenário, né? Pela sustentabilidade dos processos, pela preservação do meio. Deixo aqui também os meus contatos. Eu estou no Departamento de Engenharia de Produção e Design da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. O meu e-mail é dias_joel@hotmail.com, ou ainda pelo meu telefone. Fiquem à vontade de fazer os seus contatos. Procuro atender a todos sempre que possível. Respondo quase que de imediato quando não estou deveras muito ocupado. Mas obrigado novamente pela fala. Espero que tenham tirado proveito dessa apresentação. Obrigado. Se alguém gostaria de fazer algum questionamento ao professor Joel. Bom dia, Joel. Eu tinha uma dúvida. Qual seria a tua experiência com o processo de logística reversa? Se já atuou, ou se sabe como é que está o panorama no Brasil atualmente? Eu tenho trabalhado com logística reversa de embalagens. Trabalhei com embalagens plásticas, né? Isso foi no mestrado lá em Minas Gerais. O processo como um todo ele está bem aquecido, o mercado está aquecido, existe essa exigência, né? Orientações mais comerciais para exportação exigem essa adequação. Eu trabalhei com logística reversa na Fiat, em Betim. E, na época, eles estavam recebendo os seus produtos manufaturados e devolvendo-os ou encaminhando-os para a Argentina, aqui para Córdoba, em embalagens plásticas, em pallets de madeira, não retornáveis.
Porém, eles verificaram que esse processo deixava a coisa muito mais cara. Infelizmente, ainda é a variável econômica que modifica um pouco o processo. Então, eles fizeram adequações e nós fizemos um estudo tentando modificar a utilização desses pallets de madeira por pallets de plásticos para exatamente acondicionar, dar uma estabilidade aos veículos, às peças dos veículos que eram transportadas e são transportados como que diariamente de Betim para a Argentina, para montar os veículos e eles voltam. Então, isso tem sido feito para embalagens plásticas. Tenho visto também para embalagens de óleos lubrificantes em postos de gasolina. Existe uma linha bem específica, trabalhos bem sedimentados, então já temos essa realidade também. Pilhas e baterias eu vejo uma dificuldade muito maior. Essas, infelizmente, não têm sido recebidas tão prontamente por aqueles que fabricam. Ainda temos que conduzi-los, levá-los a um aterro do tipo industrial, para tratamento como solidificação e também encapsulamento desses resíduos pelo potencial poluidor dos mesmos, pois são classificados como resíduos classe 1. E por apresentarem toxicidade elevada, potencial de corrosividade, eles não podem ser descartados aleatoriamente. Eu preciso de alguém que tenha o domínio do processo, que consiga, pelo menos, inertizar, pelo momento, esse resíduo. Quais a tua pesquisa, quais são as tuas áreas de pesquisa dentro da engenharia ambiental? Tá, então eu tenho que começar lá da minha graduação para eu posicioná-los. Eu me formei em Engenharia Sanitária e Ambiental na Federal do Mato Grosso. A parte final do curso, assim, eu sempre procurei bolsas de pesquisa. As universidades elas oferecem isso, bolsa de iniciação científica. Por favor, procurem estar atentos a esses editais. Eu participei de todos eles. Comecei como bolsista voluntário, fui para projeto de extensão com qualidade da água, depois de iniciação científica trabalhando com a questão de resíduos sólidos. Eu trabalhei em um aterro sanitário. Essa foi minha experiência na graduação, que me habilitou para a pós-graduação. No mestrado, eu avaliei células de aterro sanitário com a produção de lixiviado. O lixiviado é aquele líquido resultante da digestão anaeróbia dos resíduos. Coloco os resíduos ali, os confino de modo seguro e começa o processo de digestão anaeróbia, gás e líquido. Eu trabalhei com a fração líquida, apenas monitorando a produção. No doutorado, eu tratei esse lixiviado, produzido em aterro sanitário. E fiz um mapeamento de alguns aterros, inclusive aqui da região, não da região em si, mas mais específico de Uruçanga, por causa do consórcio Cirzures. Então, nós tínhamos um contato muito mais próximo e analisamos o material do Cirzures também. No pós-doutorado em engenharia ambiental, eu trabalhei com a indústria têxtil, porque é a realidade de Blumenau. Mas, mesmo assim, na indústria têxtil, eu procurei o resíduo, o lodo. Porque, de acordo com a BNT 10.004 de 2004, resíduo como um todo, como vocês bem sabem, é todo material resultante das atividades humanas. Ele pode estar no estado sólido ou semissólido. Daí eu incluo o lodo das estações de tratamento. Então, nessa leitura, eu trabalhei com o lodo. E hoje, como estou na engenharia de produção, eu modifiquei o meu olhar. Agora eu estou voltado para o processo. Antes eu estava muito mais em sistemas de controle da poluição, né, com geração de efluentes, resíduo e emissões. Agora eu modifico também um processo na escolha da matéria-prima. Tanto que o laboratório que eu coordeno lá na FURB é um laboratório de tecnologias de aproveitamento de materiais. Hoje nós estamos navegando por polímeros, por recuperação de madeira, recuperação de isopor, trabalho ainda com digestão anaeróbia de lodo e trabalho com a fração orgânica dos resíduos domésticos.
num projeto internacional que eu coordeno com a Universidade de Borås, na Suécia. Então, nós temos esse vínculo, esse cenário. Eu posso trabalhar com pesquisa, posso trabalhar com docência e trabalho com resíduos sólidos, prioritariamente, e todas as interfaces. A interface com saúde, a interface com políticas públicas, a interface com indústria, e crio um cenário diferenciado. E absorvo profissionais da graduação e para pós-graduação no processo também. Tenho orientado um doutorando, 4 mestrandos e 2 bolsistas de iniciação científica em todo esse processo aí junto à FURB. Obrigado pelas suas palavras, extremamente interessante e importante para nós. Mas eu gostaria de fazer uma colocação para o senhor sobre um outro ponto de vista. A maioria dos acadêmicos aqui eu já dei aula e eu confio em que eles serão plenamente técnicos e profissionais quando estiverem exercendo a atividade. E a professora Marta falou bem, muitos de nós almejam, quando saem da faculdade, a trabalhar numa empresa. Eu queria saber a sua opinião no seguinte aspecto. O acadêmico se prepara, ele é tecnicamente preparado, ele é competente, mas ele vai chegar numa situação tal que o empresário não quer investir em medidas preventivas ou mitigadoras de impacto ambiental, como aconteceu comigo de certa feita. Aí, onde é que eu quero chegar? A ética. O que esse acadêmico entusiasmado com o curso se depara numa situação em que ele vai bater de frente com o empresário não quer investir? Que mensagem que o senhor daria para esses nossos futuros profissionais? Quando eu saí da faculdade, eu me tornei engenheiro responsável de 2 empresas de coleta de resíduos. As empresas estavam totalmente erradas, então não vou falar o nome delas, digamos, sejam empresas X e Y. E a ideia era que eu fizesse adequação ambiental frente às licenças. Precisávamos renovar, mas para renovar as licenças tínhamos adequações pendentes. Eu mapeei todas elas, apresentei para os meus empregadores, e sempre era aquilo: não temos dinheiro, não temos recurso para isso. Mas eu tentava colocar na cabeça das pessoas, do grupo com quem eu trabalhava, que se não fizéssemos aquelas adequações, não teríamos a licença. Sem licença, não executaria a atividade. Sem execução da atividade, ele não teria o retorno financeiro que ele quer. Então, ele se viu obrigado a fazer adequações, porém mínimas, apenas para cumprir tabela. Sabe aquela coisa do requisito mínimo que a legislação ambiental pede para renovação de licença? Fez isso, satisfez, não precisa investir mais. Mas nós ficamos um pouco frustrados com isso, porque queremos mais. Então, eu, aos poucos, fui criando na empresa esse movimento de não ficar parado apenas no mínimo, mas tentar avançar um pouco mais para, claro, dar um retorno pessoal para nós que nos formamos, que temos essa visão, estamos há 5 anos num banco de universidade, queremos trabalhar, queremos mostrar o diferencial e esbarramos na situação econômica. É um grande dilema, professor, eu falo isso. A palavra que eu deixo para vocês é que enfrentem. Procurem mostrar isso dentro da legislação, dentro das orientações, das nossas atribuições perante o CREA. E depois é aquela coisa, você não vai colocar o seu nome numa atividade de risco, numa situação insalubre, sem adequações. Por mais que eu esteja precisando de dinheiro, eu não posso me vender tão facilmente ao sistema, Infelizmente, nós temos que nos valorizar. Valorizem-se, por favor, todo esse momento de vocês. Assinem por uma atividade industrial, como responsabilidade, que vocês tenham essa segurança de que a coisa está caminhando, ou que pelo menos vai caminhar para algo melhor. E não que vai degringolar a ponto de você ter que responder civil e criminalmente. Porque quando eu assino lá a minha RT junto ao CREA, é isso que eu estou falando, estou botando minha cara a tapa. Estou respondendo civil e criminalmente por qualquer coisa que aconteça. Então, as adequações precisam acontecer também.
Então, é essa hora que nós temos que nos fazer valer. E temos um conselho de classe que nos dá esse suporte. Então, se isso não é feito na indústria, hora que bate lá no conselho de classe, isso também não passa. Então, é preciso ter uma adequação, é preciso ter essa linguagem. Bom dia, o professor Mário Ricardo, do curso de Engenharia Ambiental, ele está nos acompanhando via web, e ele fala assim, nossos egressos atualmente, principalmente em licenciamento ambiental, consultoria ambiental, educação ambiental, recuperação de áreas degradadas, o contexto regional condiciona essas áreas de atuação, mas as estruturas de controle e gestão das funções do meio ambiente e do Estado e dos municípios ainda carecem de profissionais. Então, ele quer saber como ampliar a atuação, além da esfera privada, para a esfera pública, com comprometimento com a melhoria da qualidade de vida. Esse é um outro assunto delicado, uma discussão que nós fazíamos em Blumenau tempos atrás, se em postos de tomada de decisão, principalmente em órgãos ambientais, eu teria a figura de um técnico ou a figura de um político. Na maioria das vezes, eu tenho a figura de um político. É alguém que talvez tenha caído lá de paraquedas na situação, por indicação desse ou daquele partido, não convém aqui questionarmos, mas desconhece orientações bem específicas, desconhecem atribuições, formação técnicas necessárias para essa atuação. Então, é preciso que isso também venha de cima para baixo, que haja essa ampliação. Como essa vai se dar? Isso, em parte, ocorre nas discussões que fazemos em eventos como esse, nas discussões que fazemos em eventos junto ao CREA, nas discussões que fazemos em eventos muito maiores. Se eu não discutir, se eu não colocar em pauta, se eu não ouvir o que o outro tem a dizer, dificilmente esse assunto ele cresce. Ele talvez morra, talvez fique restrito, como nós temos muito medo nas dissertações e teses, que fiquem restritas a uma prateleira lá da minha biblioteca, ou perdida em um canto da biblioteca virtual. Nós queremos que aquilo ganhe espaço, queremos que isso ganhe as ruas. E para ganhar as ruas, nós temos que nos movimentar, temos que fazer mais. E a participação em eventos como esse é importante para ampliar esse cenário, para eu não ficar restrito ou dependente apenas de licenciamento ambiental, ou de EIA, RIMA ou algo do gênero, mas faça algo diferente e maior. Mudando um pouquinho o foco das questões, eu tenho uma dúvida que eu carrego comigo desde quando eu entrei no curso. Eu acho que eu já fiz essa mesma pergunta para alguns professores em sala de aula, em alguns debates, e eu acho que eu nunca vou me cansar de perguntar, porque é uma coisa que me choca dentro da minha própria casa, que é a questão do lixo. Você já disse que trabalha com resíduos desde a graduação. Mora em Blumenau atualmente. Lá tem coleta seletiva? Começo por aqui. Parcialmente. Certo. Eu digo parcialmente e te jogo a informação que hoje cerca de 15% do resíduo de Blumenau é coletado seletivamente. 15% é bem pouco. Muito pouco. Eu não sei se o professor mora em casa ou apartamento, como que o professor separa o lixo? Consegue fazer isso? E se separa, para onde vai depois que separa? Consegue alcançar esses 15% da coleta seletiva? E também a minha dúvida maior é com o lixo orgânico. Restos de alimentos, enfim. Que destino que o professor dá para esse lixo, para o orgânico? Tá, então vamos em parte ali. Em casa eu procuro separar embalagens, porque assim, como é que se começa... Esse é um questionamento que eu faço para um país tamanho do Brasil. Muitas vezes nós queremos forçar grandemente as pessoas a separarem 4 frações de resíduos, papel, plástico, metal e vidro, sem estarem preparadas ou sem o sistema estar preparado para isso.
Existe uma expressão para aqueles que trabalham com resíduos sólidos que é manejo de resíduos ou gerenciamento integrado de resíduos. Então, esse gerenciamento integrado de resíduos ele vai pegar também do berço até o túmulo, até o destino final. E todas as fases precisam e devem estar se dialogando. Por exemplo, lá em casa, eu moro em apartamento. Eu separo frações recicláveis do orgânico. Como moro sozinho, dificilmente vai gerar orgânico. Tento aproveitar o máximo do máximo do máximo. Mas embalagens, coisas assim, sempre vão existir lá em casa. No prédio, nós temos a separação dos resíduos, que é descrita como lixo orgânico, da coleta regular de resíduos e da coleta seletiva. Então, eu coloco lá, temos 2 contentores apenas, um azul e um preto. Preto para o orgânico, azul para o reciclável. Dias diferenciados da coleta. Em Blumenau, nós temos a gestão de resíduos é da prefeitura. A prefeitura licitou e o SAMAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com experiência em água e esgoto, pegou a pasta de resíduos. Nessa sua experiência em água e esgoto, criou uma gestão, uma gerência de resíduos sólidos. Então, temos a gerência de resíduos sólidos com experiência em água e esgoto, que, por sua vez, licitou o processo de coleta, transporte e destinação final de resíduos. Aí sim, uma empresa específica, que vou chamar de X, ganhou para ficar fazendo o processo. Então, ela faz a coleta regular dos resíduos, do resíduo regular. Porém, do reciclável, vai para a Associação de Catadores de Blumenau, para a Reciblu. Porém, a Reciblu ela passa por um momento de fragilidade. Tínhamos lá bem mais de 50 colaboradores. Hoje, se eu tiver 15 agora, nesse momento, será muito. Para todo esse resíduo coletado em Blumenau. Hoje, os recicláveis vão para uma central de triagem. Nessa central de triagem, abarrotam esse galpão de triagem, porque não se dá conta de triar tudo aquilo que deveria ser triado. E grande parte do que eu separo em casa, segrego em casa, que os demais segregam nas suas casas e apartamentos, ele não é retriado na estação de transbordo, nessa central de triagem. Ele é descartado direto para o aterro porque não conseguem separar no volume e no número de pessoas que ali estão. Então, se eu quero, daí eu tenho que pensar agora como gestor. O engenheiro ambiental e sanitarista tem isso. Eu tenho que transportar lá para a gestão. Então, se eu quero fomentar, através de ações de educação ambiental, coleta seletiva e separação, segregação dos resíduos em casa, eu tenho que preparar o caminhão para a coleta. Eu tenho que informar a comunidade dos dias da coleta. Eu tenho que levar esse material coletado para um lugar que faça a valorização desse reciclável. E eu tenho que escoar esse reciclável também. Alguém tem que absorver. Porque senão eu estou acumulando latas, embalagens do tipo PET num galpão e não tem escoamento, não tem saída para esse material. Então, eu tenho que ter todo um estudo de planejamento, como é a premissa aqui do evento, de desenvolvimento, de planejamento urbano, para que em todas as fases haja uma conversa. Já houve casos, vou citar para vocês, de municípios que as pessoas foram fortemente incentivadas a separar os seus resíduos em casa, separavam corretamente, bonitinho. Vinha o carro da coleta do tipo compactador, triturador. Então, por que é que eu separei em casa todos os resíduos, deixei em contentores diferenciados, se o carro da coleta da municipalidade não estava preparado para isso? Ou ainda,
como temos visto em vários estabelecimentos. Talvez ocorra aqui, não sei, não estou falando que é aqui, mas acontece lá em Blumenau em algumas instituições que já visitei. Os colaboradores separam corretamente, todos nos contentores corretos, mas vem um agente da limpeza, sem a formação, sem a orientação específica, apenas com um saco preto. Um saco preto e eu tenho 4 contentores. Ele vai virando um por um naquele saco preto. Aí a ideia é, por que é que eu separei se no projeto, no caminhar dos resíduos, houve uma mistura? Houve, de novo, essa mistura, essa perda do serviço. Então, isso é muito delicado, ele passa por ações de planejamento. Se eu quero adotar valorização de resíduos recicláveis e do orgânico, que eu dê sustentação para esse processo. Só para finalizar, hoje em Blumenau, a fração orgânica, nós temos sido incentivados a compostá-la em casa de forma caseira, aquela coisa de, eu tenho plantinhas, eu tenho uma hortinha que eu quero fazer, minha mãe tem uma flor, minha mãe tem uma rosa e por aí vai. Mas hoje, em Blumenau, tem uma corrente que defende a instalação de usinas de biogás. Então, talvez vocês venham a ouvir isso nos próximos anos para a região do Vale do Itajaí. Existem 2 projetos específicos de biometanização, de criação dessas unidades, de valorização da fração orgânica. Tanto um projeto com a Suécia como quanto com a Alemanha. O projeto com a Alemanha está bem adiantado. Então, já estão adquirindo maquinário, viabilidade técnico, econômica e ambiental já tem sido levantada para a implantação desse projeto. Então, a ideia é separar esse resíduo orgânico e destinar a essas unidades. Como vão fazê-lo, ainda não sabemos, mas a ideia existe. Mas para eu implantar um empreendimento dessa magnitude, preciso obrigatoriamente adequar todo o meu sistema. Senão vou me barrar no mesmo processo de chegar lá material completamente misturado, tendo a necessidade de fazer uma triagem, uma separação, aumentando o custo do serviço e inviabilizando a tecnologia. Aí talvez no primeiro mês funcione, no segundo também, no terceiro já perde eficiência, no final do primeiro ano deixa de existir. Então, em nome da organização do evento, gostaríamos de agradecer a presença do palestrante, professor Dr. Joel Dias da Silva, pela disponibilidade em vir aqui abordar esse assunto. Nosso muito obrigado.